Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 540 e minguando até 750 dias, 8 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 540, com o título Os Planos Espirituais das Palavras, parte 8, explicando o título, e o subtítulo Consciência da Palavra, parte 8, explicando, esse subtítulo. Eu tenho, estou fazendo o título e subtítulo para que nós podemos nos ver as repartição deste título, ok? Trabalha isso nas suas consciências, é muito interessante que a gente possa nos permitir a se realizar dentro desse trabalho de conscientização, ok? Vamos então entender isso por parte, e que tudo que nós interagimos é uma coisa boa para que nós possamos ganhar consciência em tudo que nós possamos fazer o bem para o nosso relacionamento social, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam trabalhar isso nas suas consciências com mais praticidade. Faça isso com carinho, com respeito, que isto é muito importante. E também deixo a abertura do título, desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, que geralmente essa abertura ela vai dar a primeira parte, a consciência da palavra. Isso é muito interessante vocês fazer o trabalho de conscientização junto com esse título e subtítulo para que vocês possam se conscientizar de tudo, ok? Também vou deixar na descrição um blog referência desse título para que vocês possam estar acompanhando com mais praticidade, com mais, dedicação, com mais interação, de uma forma e outra, tomando relevância sobre aquilo que está sendo dito dentro do blog diário, que é muito interessante, ok? Vamos então, entrar neste blog diário de 540 e compreendendo que este é o quarto blog. Depois de 4 blogs da expressão livre, nós vamos fazer a expressão corrida. A expressão corrida é tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs para que a gente possamos compreender dele, de uma forma, corrida, de a gente fazer uma leitura, quando eu vou fazendo a leitura, vocês vai tendo consciência em tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? E explicando, e cada blog desse vai explicar a expressão livre, de cada blog, a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, trabalhando isso de uma forma consciente, relacionando isso de todas as formas, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo se vocês se sentirem realizados. Se não se sentir realizado, não há necessidade de vocês fazer nada. Só faça se vocês sentirem a liberdade de se realizar com Deus e com Cristo, ok? Faça esse trabalho em vossas consciências, entendendo cada coisa que está sendo dito. Nesses últimos blogs que eu estou trabalhando consciência, eu compreendo o tanto que a minha consciência está evoluindo. É, é, eu acredito que
Isso é muito interessante. Por que que eu estou dizendo isso? Agora que a gente compreendamos como a gente possamos relacionar cada coisa dentro da sociedade, isso todas as coisas vai ficar mais interessante. Eu espero que vocês tenham as mesma esperança de estar pressentindo que as coisas vão tomar o seu rumo de uma forma correta e que a gente não possa mais ser enganado com essas falsas coisas que vêm socialmente, ideologias, emoções, né. Ou seja, se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Eu não digo que a verdade de hoje seja uma coisa correta, né, de se compreender, mas ela é sim uma fonte que liberta a gente. Quando a gente entende os movimentos de Deus, a gente entende que ele é grandioso, que ele é dono do bem, dono do mal, né. E quando a gente entendeu essa grandiosa e entendendo que ele tem poder sobre o bem e sobre o mal, a gente entende o corpo emocional ganhando esses mesmo poder sobre o bem e sobre o mal. Na esquerda de Deus, né, na esquerda de Deus sempre vai ficar, né, esse mundo todo globalizado, né, dessas interações toda. O que que eu quero dizer? Esse mundo, esse essa co esse mal que a gente mau relacionamento, Deus vai estar observando tudo, e na esquerda do homem vai estar o relacionamento social, ou seja, esse que está aqui não precisa ser sempre o mal, ele pode ser o bem, de acordo com aquilo que nós compreendemos. As posturas que nós estamos aqui nos postando não precisa ser uma coisa ruim. Tanto a esquerda como também a direita são coisas grandiosas de Deus que Deus criou, certo? Cada um tem as suas importância, né? O relacionamento social tem a sua importância, o corpo emocional com a sua consciência interior tem a sua importância. Cada detalhe são formas de relacionar, são formas que Deus achou para levar todos os corpos em juízo, são a sabedoria de Deus, todas as expressões são a sabedoria de Deus. Então, não se escandaliza quando você ouvir Satanás, Lúcifer, são só formas expressivas, né, que Deus achou para relacionar essa sua sociedade. Não fique se escandalizado, não deixe que as pessoas ponham medo em você, e falando assim: "Ai, o anticristo está vindo aí, sei que tem lá", certo? Não tem nada disso, tá? São formas que Deus achou, né, que Deus, né, interagiu com o mundo, que Deus permitiu que os trabalhadores trabalhem dessa forma, da mesma forma, flexionando o corpo dele. Ou então, o que eu quero dizer? Quando a gente entende a postura do Cristo, entende a postura do anticristo, nós entendemos todos os mistérios de Deus. Lindo. Você entende o que eu quero dizer? Compreendemos todos os mistérios de Deus. Acabou. Não precisamos ser mais enganados por ninguém. Nós entendemos o que é movimento de Deus, né? Deus fez o movimento para Cristo e o homem, né, fez o movimento para o relacionamento social. O relacionamento social ficou preso dentro do Cristo, esperando né, que todos se voltem para Cristo, para que todos se voltem para Cristo, para que esses seres fossem levados em juízo de Deus, né, entendendo mais uma vez que Deus tem o poder sobre o bem, Deus tem o poder sobre o mal, Deus tem o poder sobre a sua glória, Deus tem o poder sobre o mal, que é o Cristo hoje, certo? Ele tem o poder sobre tudo, que de determinada situação, quando a gente falamos de poder, a gente falamos de tudo, globalização, daquilo do campo de Deus, que é o poder de Deus, do campo de Cristo, que é o mal, né, da consciência, daquilo que nós podamos ter consciência sobre aquilo que pode ser o bem, pode ser o mal, né, as possibilidades, deixando os nossos corpos flexionados junto com Deus, permitindo nós trabalhar isso nas expressões. Vocês compreendeu, né, o que eu estou dizendo? O sentido da palavra, né? Às vezes
as palavras elas somem, né, aquilo que a gente quer transmitir, certo? Mas o sentido dessa palavra, certo? De você não ficar com medo. Não tenha medo, fica tranquilo. Deus está no controle, tá? Deixe os seus corpos flexionados, deixe tranquilidade. Não fique com medo. Não tenha medo. Tá tudo tranquilo, tá? Deus está no controle. Então vamos lá para a parte desse contexto, fazendo a expressão livre. A expressão livre, igual eu tenho dito, é tudo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Este é o quarto e o último blog para que a gente possa retomar com a expressão corrida, ok? Vamos lá. O silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando a nossa consciência. Esta consciência pode ser uma consciência ou uma consciência desse corpo emocional. Isto explica que a manifestação expressiva de vossas palavras vai explicar o tempo presente destas palavras, enquanto o silêncio vai explicar a ausência desta manifestação, explicando os atos inconscientes e os atos conscientes deste corpo presente. Isto explica a guerra fria de vossas consciências, mas não explica as consciências desses corpos emocionais interagindo o silêncio ideológico de vossas subconscientes, explicando o céu e o inferno de vossos atos emocionais. Muito bom esse texto, né? Para dar continuidade àquilo que nós estávamos falando, ok? Vamos lá para a expressão livre. Eu quero fazer uma correção aqui, peraí. Isto vai explicar a ausência desta palavra, explicando as vossas consciências. Esta consciência pode ser uma consciência interior, pode ser uma consciência interior. Vou sinalizar aqui, ou uma consciência desse corpo emocional. Quando eu falo uma consciência desse corpo emocional, vai explicar uma manifestação. Uma manifestação é aquilo que nós estamos é, aquilo que nós estamos relacionando, é aquilo que é relacionamento social, aquilo que nós estamos entregando às pessoas, manifestação, relacionamento social. Coloque isso nas suas consciências, relacione isso em vossas consciências, para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito, ok? O silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando a nossa consciência. Vamos fazer uma experiência para a gente entender isso? O silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando a nossa consciência. Entenda como eu estou calado, ó. Eu tenho uma consciência. Eu estou movendo o meu corpo. Isso significa que eu estou consciente, né? Estou movendo, estou consciente. Explicando a nossa consciência, né? O silêncio explica, a ausência explica a nossa consciência. Eu não estou expressando nada, não estou falando nada, eu tenho, mesmo assim eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência, ok? Entenda isso. Esta consciência pode ser uma consciência interior, né? A consciência interior é aquela que não preciso de falar. Por exemplo, não vou falar nada, tenho uma consciência ainda, certo? Entenda isso? Ou uma consciência desse corpo emocional. Todas manifestação nós vamos usar este nosso corpo emocionais, porque a voz vai estar no corpo emocionais, na palavra, tudo aquilo que é expressivo vai estar à vista, vai estar ganhando uma realidade expressiva, vai estar ganhando uma manifestação, som do nosso corpo emocional. E é por isso que eu tenho dito no bloco anterior que ele é uma manifestação, ele é uma manifestação da realidade deste nosso tempo, deste nosso corpo, entenda isso? E a nossa consciência espiritual, interior, ela é totalmente espiritual, certo? Entenda isso, certo? Eu posso ter uma realização, fazer uma interação com esse corpo emocional? Posso, tá? Existe essa possibilidade, mas entenda a princípio que ele é espiritualidade, a nossa raiz é uma espiritualidade, ok? Entenda isso. Isto explica que a manifestação expressiva de vossas palavras vai explicar o tempo presente deste
destas palavras, né. Ou seja, é tudo aquilo que eu acabei de dizer, nosso corpo está expressando, está manifestando, é tudo corpo expressivo. O nosso tempo é sobre nosso corpo emocional. De uma certa forma, o nosso corpo emocional presente, que está dividido. Lembra mais uma vez que eu falei? Dividido? Nosso corpo emocional presente nesse tempo. O nome, talvez, da pessoa, o nome correto que esteja aqui é do corpo emocional. Todos os nomes expressivos é o corpo emocional. Por isso que muitas das vezes eu falo que, eh, mesmo que João seja uma consciência espiritual do corpo emocional de Pedro, o que vai aparecer é o corpo emocional Pedro. É Pedro. Então, é Pedro, é Pedro. Você fala assim: "Ah, tal, tal", é Pedro, é Pedro. Esse corpo emocional, a realidade é Pedro, é Pedro. Mesmo que ele estiver dividido consciência interior, João, e consciência exterior, Pedro, é Pedro que vai aparecer, é ele que tem a voz ativa, é ele que tem essas ideias, entende? Mas a consciência espiritual é João, quem move o corpo de Pedro é João. Mas você está vendo Pedro, você está vendo Pedro, você está enxergando Pedro, mas a consciência espiritual é João. Entenda como que Deus deixou isso bem separado para que vocês possam compreender muito. Isso é muito grandioso isso. Se vocês treinar as suas consciências sobre isso, você vai ver o tanto de grandeza, de sabedoria, de liberdade, de realização sobre os vossos corpos emocionais. Para quê? Para trazer uma mensagem desgarrada do pecado, desgarrado de tudo aquilo que é o mal. Porque, de uma certa forma, a manifestação, ela tinha que ser manifesta para que chamar todo em juízo. Quando Deus manifestou aquela consciência dos pecados mundanos, então ele trouxe o Cristo. O Cristo, todo mundo vai ficar unificado pelo mesmo propósito, para que todos entrem em juízo. Entenda isso? Entendeu isso? Certo? Então, essa presença do corpo emocional é Pedro, né? É Pedro. A consciência interior é espiritual, consciência espiritual. O que move esse corpo emocional é a consciência espiritual, mas a realização, ela vem através de um corpo emocional. Não é grandioso isso? Espero que você está tendo consciência separado disso, porque é assim mesmo, é dessa forma mesmo, ganhando uma complexidade. Mas se vocês relacionar isso, trabalhar isso em suas consciências, você vai compreender tudo, exatamente o que está sendo dito, ok? Entenda isso. Enquanto o silêncio vai explicar a ausência desta manifestação, né, eu não estou falando nada, explicando os atos inconscientes e os atos conscientes desse corpo presente. O si- quan- 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 Vamos lá. Isto explica que a manifestação expressiva de vossas palavras vai explicar o tempo presente destas palavras, enquanto o silêncio vai explicar a ausência dessa manifestação, explicando os atos inconscientes aos atos conscientes desse corpo emocional. O silêncio, eu tenho por hábito relacionar ele muito a essa consciência espiritual. Essa consciência espiritual, ela pode ser ou não ser uma realização, certo? Ela pode ser ou não uma realização. O que que eu quero dizer? Fica silêncio de novo, mais uma vez, só para a gente entender. Silêncio, eu tenho uma consciência habitada, e ela que determina o tempo da minha fala. Entenda isso? Ou seja, eu tenho que trabalhar isso em minha consciência. Entender que o silêncio, ele é a minha consciência, ele é a minha consciência interior. O que que eu quero que vocês compreendam mais ainda? Isso pode ser uma realização desse nosso corpo emocional, né. Vai depender daquilo que nós vamos manifestar dentro da sociedade, daquilo que nós vamos, nos conscientizar. Entenda isso, entenda. Vamos dar continuidade. Isto explica a guerra fria de vossas consciências, mas não explica as consciências desses corpos emocionais interagindo ou silêncio ideológico de vossas subconscientes, explicando o céu e o inferno de vossos atos emocionais.
eu tive uma complexidade, porque veio em mim uma consciência enquanto eu estava explicando o silêncio, eu procurei a expressão para que eu possa relacionar vocês, mas agora que eu vi aqui qual que seria essa ideia, né? O que que eu quero dizer? Se eu estiver manifestando uma ideologia, essa ideologia ela passa a ser o silêncio daquilo que poderia ser correto, daquilo que poderia ser real, aquilo que poderia ser a realidade desse corpo emocional, aquilo que poderia ser a realidade desse corpo emocional. Então, se eu estou expressando ideologicamente, eu estou representando um silêncio. Eu estou representando uma consciência neutra. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu estou criando um grupo religioso. Eu estou chamando todo mundo para Cristo de uma certa forma. Tudo é ideologia. Então, eu estou artificialmente consciente, certo? Isso representando atos conscientes. Que os atos inconscientes, eles vai mover essa emoção dentro da sociedade. Então eles não vão ficar silêncio, ele vai criar o a religião protestante, né? Ele vai criar essa ideia de emocionalmente de tá indo contra o outro. Ah, você está errado dentro da sociedade, você está certo. Mas os atos que tem consciente, ele vai trabalhar o silêncio de uma forma ideológica. Se ele é ideológico, da forma ideológica, ele vai virar uma pedra e vai criar ideologia, porque eles não vão falar de uma suposta realidade, eles vão ficar totalmente negados dentro da sociedade. Silêncio, silêncio. Quanto tempo atrás, olha aí para ver, vocês nunca soube de nada, vocês nunca tinham uma realidade. E agora, né, o silêncio está sendo quebrado, vamos dizer isso. Então você vai ter uma possibilidade de ter realização após desse silêncio que está vindo, né, da palavra da vida, da conscientização de uma suposta realização com esse nosso corpo emocional, ganhando aquilo que nós perdemos. Ou seja, tudo que fora para trás era um silêncio, era uma guerra fria, ok? Entenda isso. Isto explica a guerra fria de vossas consciências, mas não explica as consciências desses corpos emocionais. Interagindo o silêncio ideológico, silêncio ideológico são aquilo que é, né, aquilo que nós criamos de ideologia e não de realização, de vosso subconsciente, aquilo que já tem dentro da sociedade. Subconsciente é tudo aquilo que nós aprendemos socialmente, família tradicional, sociedade, político, né, religião, né? Isso vai explicar o inferno, né, explicando o céu, né? Primeiro coloco o céu porque nessa causa, né, primeiro coloca o céu, né, explicando o céu e o inferno de vossos atos emocionais, explicando o céu e o inferno. Aqui eu coloquei o céu em primeiro plano porque o céu ele é uma consciência nossa interior, certo? Se eu estiver falando sobre um ataque, uma guerra fria, de uma postura, eu sempre posiciono os atos conscientes na esquerda. Eu sempre posiciono o ato consciente na esquerda do corpo, por causa do quê? Por causa do Cristo, certo? Para que os atos inconscientes não passem dessas linhas, porque eles vão ficar presos, né, nos seus conceitos ideológicos, eles vão fazer os seus infernos dentro daquilo que poderia ter uma consciência interior e não tem, né? Sobre aquilo que poderia ser uma realidade, sobre a palavra da vida e não é. Então eles vão fazer eles vão criar essas ideias emocionais, criando os seus infernos, por exemplo, e eles vão ficar presos dentro disso. Aí os atos conscientes vai estar aqui trabalhando o silêncio ideológico. Silêncio ideológico significa que eles não vão trazer realidade. Alguém vai trazer a realidade? Quem vai trazer a realidade? Pedro? Tá. Quem é Pedro, né? Uma consciência espiritual de João. Entenda isso? Fica silêncio para vocês entenderem isso. Deixa a sua mente leve, tranquila. Vamos lá para a expressão livre, né? A expressão corrida, aliás. Vamos fazer essa expressão corrida e vamos terminar este blog diário de 540.
De outra forma, podemos entender que Deus é espírito, e quando explicamos o movimento de Deus, explicamos um movimento na vertical, outro movimento na horizontal, ganhando uma transformação no tempo para sinalizar o corpo e advertindo outros corpos sobre este juiz que anda na horizontal. Sendo na vertical, ele vai sair da sua glória e vai se transformar em Cristo. Em Cristo, este Cristo vai entrar em juízo por um corpo comum, sinalizando o interior e exterior, atingindo um corpo comum, vai explicar o movimento na horizontal, explicando um corpo simples de entendimento simples. E quando cair no corpo emocional, o espírito de Deus nega este corpo emocional e forma o Cristo, e consequentemente nasce a negação do corpo emocional, o anticristo. Este anticristo pode ser ou não uma língua glorificada. Se for uma língua glorificada, vai representar a palavra da vida, a glória de um corpo comum, a verdade na presença do corpo, mesmo que ele sofrer um pré-julgamento de outros corpos emocionais, ele continua sendo a glória comum. Pois o que determina que este corpo não são as expressões, e sim o que ele esconde no seu íntimo, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica quem eu sou, mas não explica quem os outros corpos são. E por isto eles falam e pensam pelo rabo, interagindo um corpo com as vossas próprias emoções. As palavras espirituais têm 3 ciclos espirituais e que, interagindo com o corpo emocional, forma palavra, vida, corpo. Esta é a composição química que interage em vossas consciências, formando uma ausência de vossas emoções quando apresentamos a consciência neste corpo e que seja emocional. Isto explica que esta ausência vai explicar o espírito deste corpo interagindo com o corpo emocional. Somando os 3 vai ser assim, palavra mais vida forma o corpo, né? Palavra mais vida igual a corpo, explicando palavra mais vida, forma uma vida. Esta vida, ela é a ausência deste corpo e que seja emocional. Sendo este a ausência, deixa de ser a vida para formar uma consciência para a vida, formando palavra da vida. A consciência interage com o corpo emocional e que esteja presente no tempo. A palavra representa uma consciência deste corpo e que seja emocional. Esta consciência vai explicar a palavra vai explicar a vida vai explicar o corpo e que seja emocional. O corpo vai estar presente no tempo, isto significa que a palavra da vida é a consciência, esta consciência é a ausência deste corpo e que seja emocional e que era emocional em vosso campo de origem, sendo específico a glória do poder de Deus, sendo esta vida gloriado com Deus junto com o seu poder e que dá origem à vida que habita no corpo em seu campo de origem. Isto explica que a palavra da vida e que se divide com o corpo emocional presente deste campo, né, sendo específico Cristo. Este corpo emocional gloriado, este corpo emocional é gloriado com Cristo, podendo ganhar uma transformação dependendo da sua postura política e social, representando uma coisa e outra dentro de sua sociedade, sendo que o espírito interage com a palavra interage com o espírito, formando uma consciência para este corpo emocional de acordo com o tempo e com o espaço de tempo de onde esta consciência interage o seu corpo junto com a sua sociedade, explicando o tempo ausente para uma consciência interagindo com o tempo presente para outra consciência. O silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando as vossas consciências. Esta consciência pode ser
a consciência interior. Esta consciência pode ser uma inconsciência ou a consciência desse corpo emocional. Eu ganhei uma complexidade aqui de novo, eu tive dúvidas sobre a minha expressão, mas vamos lá, do jeito que está aqui. O silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando a vossa consciência. Esta consciência pode ser ou não, pode ser uma consciência interior ou uma consciência deste corpo emocional. Isto explica que a manifestação expressiva de vossas palavras vai explicar o tempo presente destas palavras, enquanto o silêncio vai explicar a ausência desta manifestação, explicando os atos inconscientes ou atos conscientes deste corpo presente. Isto explica a guerra fria de vossas consciências, mas não explica as consciências desses corpos emocionais interagindo o silêncio ideológico de vosso subconsciente, explicando o céu e o inferno de vossos atos emocionais. Aqui eu entendi aqui que aquela expressão que eu troquei para interior, não precisa ser interior. Eu vi uma outra ideologia explicativa, né? Colocando um ato inconsciente em primeiro plano, né, dentro do seu interior, como se a consciência dele estivesse adormecida. Não é como o ato inconsciente dentro do interior, ele vai ficar com sua consciência adormecida e seus corpos emocionais, ele vai aparecer com mais crise, certo? Certo? De alguma forma, eu procuro explicar que nós somos espírito, que nós somos santos, que nós não temos pecado em nosso interior. Mas algumas pessoas ela vai absorvendo as crises sociais e vai trazendo essas expressões negadas para dentro dos vossos corpos emocionais, ganhando uma complexidade nas suas manifestações expressivas, certo? Assim como os atos, por exemplo, ideológico, né, que ganha essa ideia de silêncio ideológico, ele, ao invés de explicar a realidade, ele explica uma ideologia, assim como os atos conscientes, eles se permitem de uma forma proposital esse silêncio ideológico, os atos inconscientes, eles se manifestam emocionalmente uma coisa ideológica que eles não têm a consciência no seu corpo interior, não têm a consciência nessa palavra da vida. Então, o correto seria assim, né? Tirando aquela ideia, seria assim: o silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando as vossas consciências. Esta consciência pode ser uma inconsciência, né? Ou uma consciência deste corpo emocional. Isto explica que a manifestação expressiva de vossas palavras vai explicar o tempo presente destas palavras, enquanto o silêncio vai explicar a ausência desta manifestação, explicando os atos inconscientes e os atos conscientes deste corpo presente. Isto explica a guerra fria de vossas consciências, mas não explica as consciências desses corpos emocionais interagindo o silêncio ideológico de vosso subconsciente, explicando o céu e o inferno de vossos atos emocionais. Quando eu falei que os atos inconscientes, de uma certa forma, eles se uniram com os atos, com o silêncio ideológico dos atos conscientes. Eles se uniram, foi tudo para fora, para o relacionamento social. E tudo virou uma ideologia, tudo ficou unido para Cristo. Tudo pelo relacionamento social, né, de uma certa forma. Quando a gente não temos consciência sobre o silêncio ideológico dos atos conscientes, a gente temos a inconsciência se manifestando nos seus atos emocionais. Tudo vira uma espiritualidade. Aí, se você quiser entender isso, fala assim: os atos conscientes estão fazendo uma coisa errada, mas os atos inconscientes também estão fazendo uma coisa errada, ganhando essa guerra. Certo? De uma certa forma, eu falo isso para que vocês entenderem, né? Porque os atos conscientes, de uma certa forma, eles estão chamando todo mundo para o juízo. Essa é uma coisa certa de se entender dos atos conscientes. Mas aí, se um está falando coisas ideológicas, emocionalmente ideológicas, os atos inconscientes estão manifestando coisas ideológicas emocionalmente, os atos conscientes estão manifestando coisas ideológicas da mesma forma, fazendo um silêncio sobre aquilo que poderia ser realidade desses atos, que seja inconsciente, e que a realidade deles são a palavra da vida, a consciência da vida.
entende? Para que ganhar uma realização para que o corpo dele fique sendo gloriado com Cristo, ok? Entenda isso. Se inscreva neste canal se vocês se sentirem realizados, se não, não precisa de vocês se inscrever. Sinalize esse vídeo se vocês se sentir bem, certo? Filtre tudo que vier para a sua consciência, só faça isso se for bom, se vocês entenderam o que for bom. Se vocês não compreenderam o que for bom, não faça nada, ok? Só faça aquilo que for bom, que você se sentir bem para se realizar com Deus e com Cristo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.